Bom demais, irmãos. Como está aí? Hoje nós cantamos umas músicas muito jóias, né? Não que as outras não sejam, né? Mas essas músicas hoje é muito jóia, elas aqui. Inclusive essa última, né? Maravilhosa Graça. Esse texto lá de 2 aos Coríntios, capítulo 12, né? Na verdade ele começa lá do versículo 1, mas eu coloquei do 8 ao 12 para a gente fazer a reflexão, mas quero só lembrar os irmãos dos outros versículos, né? Eu sei que os irmãos são leitores assíduos da Bíblia, tem noção do que o apóstolo Paulo está falando, né? Aí, senão você vai estar dando uma olhada aí agora na sua Bíblia, você vai descobrir o que eu vou falar aqui. O tema é: a graça se aperfeiçoa na fraqueza. A graça se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós lemos esse texto a partir do verso 8, nós encontramos o Paulo fazendo por 3 vezes uma oração. E a oração do Paulo é pedindo para que seja tirado de mim o espinho na carne, né? O espinho na carne. E é legal isso. Deus vai dar uma resposta e vamos entender um pouco melhor a graça exatamente nesse momento. Mas eu queria lembrar os irmãos aqui, e também os irmãos que estão em casa, que essa história aqui, o Paulo começa ela lá no versículo 1, dizendo assim que eu conheci um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Aí briga os teólogos, né, com quantos céus existem. Olha, uns querem falar 7, porque o 7 é número de perfeição e tal. Eu acho que não. Eu acho que só existe 3 céus. Existe o terceiro céu, depois o segundo céu e depois o primeiro céu, né? Uns colegas missionários que trabalhavam com as crianças, em certo momento as crianças foram para o culto e entraram no momento de oração. Foi um negócio assim, daqueles avivamento. Nós estamos acostumados com um avivamento um pouco diferente dessas crianças, né? Muitas pessoas têm avivamentos ganhando coisas, fazendo barganha com Deus, uns avivamentos meio bagunçados. Essas crianças entraram no avivamento. O avivamento foi: elas foram para a palavra de Deus, leram a palavra de Deus, foram para a oração, buscaram um relacionamento com Deus, e Deus começou a levá-las, né? Deus começou a arrebatá-las. E aqui esse homem que há 14 anos foi ao terceiro céu, disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele sabe que esse homem foi lá no terceiro céu. Nessa experiência das crianças, inclusive eu tenho um livro, depois se os irmãos quiserem ler é só me procurar. Essas crianças são arrebatadas ao terceiro céu, e elas passam por momentos de experiências tremendas nesse terceiro céu. E isso não ficou durante um dia, não. Isso deu logo pela manhã, e depois avançaram pela tarde. Já preocupado, o pessoal ficou pensando que as crianças iam passar muito mal, porque já não tinham almoçado. E para a tarde começaram a pegar aqueles que estavam mais voltando e dando um lanche, e eles entravam de novo, iam embora para o terceiro céu, e outros voltavam e eles lanchavam também, e os que saíam para lanchar queriam correr rapidamente para voltar para o local da oração, e entrava de novo nessa mesma graça de ir ao terceiro céu. Isso foi durante uma semana. Eles dormiram nessa sala e acordavam nessa sala e eram levados pelo Senhor. É uma experiência marcante na vida desse pessoal, tremenda. É uma experiência de que não é mais algo de eu estou salvo, né? Nós cantamos aqui, né, que o maior milagre já foi feito em nós. Qual é esse maior milagre? Quando nós cantamos músicas, irmãos, nós corremos um perigo. Primeiro, de cantar coisa errada. Segundo, de cantar sem entender o que cantamos. Qual é o maior milagre?
A salvação é o maior milagre, né? E às vezes nós ficamos aqui numa luta sobre se somos salvos, se não somos, se estamos salvos, se não estamos. Dr. Russell Shedd dizia que nós somos santos, salvos, e reticência significa estamos caminhando em salvação, caminhando em santidade. Meu irmão, uma vez que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração cremos no Senhor e com os nossos lábios proclamamos que só o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, meu irmão, acabou, somos salvos. Esse é o maior milagre. E esse homem que vai a esse terceiro céu, sabe-se no corpo ou fora do corpo, ele não vem questionando se estou salvo ou não, ele sabe que está salvo. Inclusive quando ele saiu daqui, ele sabia da sua salvação, ele tinha consciência desse negócio, e ele vai até esse terceiro céu arrebatado, porque esse Deus quer levá-lo a ver coisas indizíveis, maravilhosas, que ajudariam esse homem no seu ministério. E o ministério dele não é, um ministério, vamos dizer, qualquer, mas esse camarada, ele é o apóstolo dos gentios, ele é o camarada que vai entregar sua vida em martírio, em pregar o evangelho com toda a sua força, com tudo o que ele tem. Ele vai viver direcionado para o reino, e muitos serão alcançados pelo ministério desse homem, inclusive nós, inclusive você que está sentado aí nesse banco. Você é alcançado porque Deus levantou esse homem chamado Paulo, e fortaleceu ele, deu condições para ele, deu para ele tudo o que ele necessitava para cumprir o seu ministério, inclusive ser arrebatado ao terceiro céu. Aí a gente vai ali para a escola bíblica dominical e vira um parangolê sem fim, E aí, aonde que é o céu, quanto céu existe, e aonde que é o paraíso está onde? Está lá no Hades, está para cima, está para baixo. Os irmãos leram o texto? Os irmãos leram esse texto? Prestaram atenção quando eu li o texto? Aonde está o paraíso? Sei lá. Está no texto que você leu, meu querido, Você talvez não leu porque ele está antes, Eu li do 8 ao 10, ele está do 1 ao 7, ele está dizendo lá, eu conheci um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu, no paraíso. O paraíso não é mais aquele lugar lá, no mundo dos mortos, aonde está, de um lado o local do sofrimento e do outro lugar o seio de Abraão. Ainda lá, no reino dos mortos, no Hades, está o local do sofrimento, que aquele rico estava, e foi para lá. Mas o local onde que o Lázaro foi, no seio de Abraão, já o Novo Testamento já havia dito que Jesus levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Esse local é levado ao terceiro céu, e o apóstolo está dizendo bem aí, olha, É necessário que eu continue a gloriar-me com isso que ele está falando é sobre as fraquezas do capítulo 11, que ele está terminando com elas. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor, o que ele ganhou. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Foi no corpo ou fora do corpo? Não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então é lá que está o paraíso. Pronto. Descobriu onde está o paraíso. O paraíso está lá no terceiro céu. É lá que ele está. É engraçado que esses colegas que foram lá no céu, eles diziam que de longe, quando eles estavam chegando, é muito doido esse negócio, Chegando no céu, Eles que olharam de longe e viram as luzes. E eles pensaram que era uma cidade só. Mas quando eles chegaram um pouco mais perto, eles viram um pouco melhor e descobriram, não era uma cidade, eram duas cidades. Mas quando eles chegaram bem perto, eles descobriram, não eram mais duas cidades. Eram 3 cidades, era uma cidade sobre a outra cidade.
Era uma elevação de 3 cidades. Parece que o Adalto está meio com uma ideia boa. Adalto Lourenço, o nome do cara. Ele diz que a marca do Criador é 3 em 1, não é? É 3 em 1, porque ele deixou isso espalhado em toda a natureza. E parece que ele também deixa espalhado também no céu. Parece que ele deixa a sua assinatura lá no céu. Mas não é isso que a gente quer falar com os irmãos hoje. Ele disse que ouviu coisas indizíveis, o qual foi impedido de falar. Ao contrário do João, os irmãos lembram do João do Apocalipse, que para ele foi permitido escrever uma série de coisas. Ele olhou para outras e disse: não olha para aí, não é para você escrever isso aí, João, é para escrever as outras coisas. Para esse homem que Paulo está citando, ele está dizendo que esse homem foi impedido de citar essas coisas. Foi permitido ele falar das revelações desse homem, da onde ele vai e tudo, mas ele é impedido de poder falar de tudo o que ele ouviu lá. Diz: você está impedido de falar dessas coisas indizíveis, dessas coisas maravilhosas. Verso 7: para parar o eu do apóstolo de tão grande revelação, foi-lhe colocado um espinho na carne. Por que é colocado um espinho na carne do Paulo? Os irmãos têm uma noção? É isso que ele mesmo escreve, dizendo: é para humilhá-lo. Deus permite um espinho na carne do apóstolo Paulo para trazer humilhação sobre ele. Por causa do quê? Que esse homem precisa ser humilhado? Ele precisa de ser humilhado. Primeiro porque ele já tem uma certa facilidade em bater no peito e achar que é bom. Tem hora que ele dá uma andada boa e começa a falar algumas coisas que você fala: poxa, o Paulo agora perdeu a estribeira. Mas essas revelações, Deus não permitiu que elas fossem reveladas. Mas a revelação do terceiro céu, do paraíso, esse passeio que o Paulo tomou, era aquele tipo de coisa, irmãos, que se pega um de nós, a gente saía aí se denominando apóstolo, patriarca, pai das nações, e botando para quebrar. Sabe? Completamente sem humildade. E esse homem que vai ao terceiro céu, que tem revelações indizíveis, que é uma coisa tão maravilhosa e sobrenatural que ele não tem noção se fisicamente ou não. Eu acredito que não. Ele disse para que ele não se vanglorie. Um espinho na carne é colocado nesse homem. Bom, aqui a gente está passando aqui, lógico, né, que lá numa escola dominical você teria a oportunidade de questionar que espinho que é esse e tal, aquele negócio todo, né? Para lhe trazer sofrimento, esse espinho lhe traz sofrimento, né? Eu sei que a maioria dos irmãos estudiosos na Bíblia aí, tem aí as suas conjecturas sobre que tipo de sofrimento que é. Para mim é um problema nas vistas do Paulo, né? Isso faz com que ele não enxergue direito e ele tem algumas dificuldades de escrever, inclusive agora. É o que eu penso, um problema físico, não é um problema moral, não é um problema espiritual, não é um problema de nenhuma outra ordem, mas é um problema que limita ele e ele não consegue sair disso. Inclusive é isso que a gente começa lá no verso 8, né? Ele vai para Deus e ele pede por 3 vezes para que esse espinho, esse sofrimento possa ser retirado dele. Mas não é tirado, não é tirado. Jesus também faz uma oração lá no Getsemane, 3 vezes, né? Os irmãos lembram disso? E também a oração de Jesus, ela é respondida, mas não é respondida como ele quer. A do Paulo também é respondida, mas não é respondida como Paulo quer também. E os dois, tanto Jesus no Getsemane, quanto o apóstolo Paulo, logo após essa sua oração, eles são fortalecidos, né? Quem conhece bem o texto lá do Getsemane, lembra que Deus mandou até anjos para consolar Jesus Cristo no Getsemane. Ele foi fortalecido, foi consolado. O apóstolo Paulo também recebe uma palavra de Deus para que venha consolar o seu coração, para que venha fortalecê-lo, mesmo que Deus não vai tirar o espinho da sua carne, o espinho vai continuar lá. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem deixou. Então nós, irmãos, precisamos nessa noite entender
alguma coisa sobre a graça. E é bem essa graça de Deus que vem sobre a vida do Paulo agora, né? Após um momento de revelação. Se o irmão, depois eu desafio os irmãos a lerem lá do verso 1 até o verso 7, e os irmãos vão descobrir que o Paulo, ele se entrega, né? Ele acaba dizendo que conhecia a história de um homem, mas ele é o próprio homem. Ele fala que apesar disso tudo, ele não se dá por aí, então ele se entrega, é ele o camarada que vai nessa viagem maravilhosa, né? Então eu queria pensar com os irmãos que mesmo não tirando o sofrimento, mesmo não tirando a dor, não tirando o espinho, Deus continua sendo Deus, e Ele é extremamente bondoso, e Ele nos fortalece em meio a sofrimentos, em meio a lutas das quais Ele não vai tirar, e Ele nos faz mais do que vencedores. Quase ouvi um amém. Desse jeito. Eu vou até abrir outra água. Mas ele me disse, diz o texto, eirequem, do grego. Colin Kruse, esse é o teólogo lá do Novo Testamento, ele diz que o apóstolo usou o perfeito do indicativo, eireiken, que significa, uma vez dada a resposta para o apóstolo, uma resposta do Senhor, a sua oração, ele orou 3 vezes orando, e Deus não largou ele no vão. Deus deu uma resposta, não deu o que ele queria. A última música fala bem isso, né? Que mesmo quando as coisas estão incertas, que eu não tenho o que eu quero, penso que é o fim, né? É assim que acontece. Deus responde a sua oração, e a resposta da oração é esse perfeito indicativo, e ele me disse, o Colin Kruse diz que é uma ideia de que ele, Deus, assumiria continuamente a aplicação no caso do Paulo. Ele disse que esse fato de Deus dizer para o Paulo diretamente, essa intervenção de Deus nessa resposta, era a ideia de que Deus estava dizendo para o Paulo: Paulo, vou tomar conta do seu caso, pode ficar tranquilo. Vai tirar o sofrimento? Não. Vai tirar o espinho? Não. Mas eu vou estar. Uma vez eu lembro que eu falei para os irmãos que, para mim, a minha graça te basta era praticamente a presença de Deus. Colin, ele disse isso, que essa intervenção de Deus, essa intervenção contínua, de que Deus iria estar operando junto com Paulo, que mesmo sem tirar o espinho, Deus iria dar condições para ele vencer. Deus se propõe ao ministrar diretamente em sua vida, e o próprio Deus dando condições para que Paulo suporte todas as lutas. A graça, ela se aperfeiçoa em meio às lutas. Se não houver as lutas, se não houver sofrimento, então dificilmente nós vamos aprender. O sofrimento é a ferramenta da qual a graça usa para que ela possa abundar em nossas vidas. Os irmãos conseguem entender esse negócio? Se você é suficiente, para que graça? Mas se você está padecendo por lutas e não existem forças em você, o poder que vem na graça, o poder que vem na graça de Deus, nesse favor, é que nos alcança e que nos faz vencedores em nome de Jesus. Consegue entender esse negócio? Então ele diz que no presente do indicativo, a minha graça te basta, que é uma outra palavra, arquei, que denota a disponibilidade contínua da graça. Quando ele disse a minha graça te basta, ele está dizendo, olha, esse favor, esse poder que vai estar com você, não vai ser algo momentâneo, não é um hoje, não é um amanhã,
não é essa semana, mas é contínuo. Eu estarei com você, esse poder vai estar com você. Se Jesus está com você e você está na graça de Deus, o poder de Deus está continuamente com você. Glória a Deus. Você entende isso, irmãos? De que Jesus está com você? Não entende? Você sabe que Jesus está com você? Quem sabe que Jesus está com ele aqui? Diga amém. Se Jesus está com você, meu querido, a minha pergunta para você, inclusive aí na sua casa, é: o que pode contra você? O que pode contra? Responde, irmãos, o que pode contra? Não vai. Por que nós então às vezes ficamos desanimados e cedemos a tantas as lutas, sabendo que o poder da graça já está conosco? Jesus já está ao nosso lado, a sua graça é contínua. Mas o negócio é que você passa por enfermidades crônicas, você passa por lutas, passa por momentos de casamento e de desavenças no lar, com filhos e problemas financeiros. Eu pergunto, irmãos, aonde está Jesus? Jesus está continuamente com aqueles que confessam o seu senhorio. É aí que ele está. E se ele está aí, todas as coisas são possíveis. Os irmãos conseguem entender isso? Então, denota disponibilidade contínua da graça. Apesar do espinho não ser retirado, a gente continua no Brasil? Continua com o problema da Covid? Continua com o problema das vacinas? A gente continua com o problema de um salário quase nada? A gente continua ainda casado, sendo humanos com dificuldades? A gente continua, a gente continua, mas a gente continua no Senhor, porque nem morte, nem vida, nem nada do passado, do presente ou do futuro, nem fome, nem sede, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar dele. Está contrariadinho hoje, meu irmão? Você está contrariadinho? Porque tropeçou, arrancou a unha do dedão? Meu querido, e daí? Jesus continua do seu lado, continua operando sobre a sua vida. Isso é graça, e é graça contínua. Seu Paulo, o senhor viu coisas maravilhosas, mas ao tacar um espinho no senhor aqui, não adianta o senhor orar, não vamos tirar nada disso não. O senhor vai continuar sendo humilhado por esse espinho na sua carne. Contudo, seu Paulo, eu vou estar bem aqui do seu lado, te ajudando em tudo que o Senhor tiver necessidade, porque é isso que é buscar o reino em primeiro lugar, e a justiça de Deus, e o restante, se Deus entender que nós precisamos, Ele vai fazer com que os sinais nos alcancem. Os sinais alcançarão aqueles que são de Deus. Todas as vezes quando você precisar de algo, Deus vai alcançar você e vai operar na sua vida. Consegue entender esse negócio? É isso que ele está dizendo para o Paulo. Estava ali para esbofeteá-lo, não deixá-lo exaltar. É engraçado, né? Que a gente pensa assim, poxa, se nós somos um Paulo hoje aqui, a gente resolveria um punhado de coisas, não resolveria? O Paulo largou o Timóteo para trás, mandou o Timóteo tomar lá um vinho como um remédio medicinal por causa do estômago. O Tito, uma outra vez, ficou também enfermo. E depois o Paulo com 3 vezes em oração aqui e nada. Esse é o camarada aqui, o jovem, né? Lembra aí? Éutico, cai, porque não aguenta ficar tanto ouvindo as palavras dele, cai num sono, cai, morre, todo mundo, e ele desce, e o rapaz, vamos embora, levanta aqui, ainda, nós temos que virar o resto da madrugada ainda na palestra.
ressuscita o camarada, mas é esse camarada que está em sofrimento, e Deus está dizendo: cara, não vou tirar, mas a minha graça vai te alcançar sempre, 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 não é? Lá no Império Romano tinha uma ideia lá, que naqueles cortejos fantásticos que existiam, né, na época que eles venciam guerras, aquelas festas romanas, diz que quando o imperador saía na sua carruagem, ao lado do imperador ia um escravo, e esse escravo, ele ia lá para lembrar o imperador que o imperador também era homem, porque senão aquilo subia na cabeça dele, ele achava que ele era Deus. O imperador achava que ele era Deus, mas quando ele olhava do lado dele e via um servo, ele era como tomasse um tapa, e ele caindo em si, ele entendia que ele não passava de um homem, isso no Império Romano. Mas também do lado do grande apóstolo Paulo, na sua baita carruagem, de muitos sinais, milagres e prodígios, Deus colocou um servo para que ele lembrasse de que ele era só um pequeno homem, que tudo o que estava sendo feito através do Paulo era Deus quem estava fazendo. Isso é graça, graça. Tudo está sendo feito por graça. Você acha que alguma coisa na sua vida está acontecendo porque você é bom? Você acha que você está chegando a algum lugar porque você é bom? Porque você é inteligente? Porque você é capaz? Meu querido, Deus de repente precisa de colocar algum tipo de espinho em você ou em mim, um servo ao lado dessa carruagem, para você entender que você não passa de um homem, que tudo que você acha que alcançou, não foi você, foi pela graça. Uma coisa que eu entendi bem, e se eu não preciso de voltar lá mais, é que de verdade, o que você e eu merecíamos exatamente no momento em que a dona Eva pegou aquele fruto, comeu e deu para o seu Adão, e ele também embolou o meio de campo, era a morte, era acabar com você. Você nem existia, você só era projeto dos sonhos, você só era um projeto no Adão e na Eva, mas exatamente ali, você merecia fogo e morte, e isso não aconteceu. Por quê? Graça, a maravilhosa graça de Deus. Jesus entrou no cenário e Jesus bancou a sua existência, segurou a morte, não deixou Adão e Eva serem extinguidos, e bancou a sua existência, você que está sentado aí nesse banco, te bancou. Então não tem nada seu aí, meu querido, e nem lá fora, e nem onde você acha que tem. Tudo aí é emprestado, foi Ele que permitiu, foi Ele que te deu o cabelo ou não deu o cabelo, Ele que deu esse corpo, Ele que te deu essa voz, Ele que te deu os dias que você respira, Ele permitiu você respirar. Isso é graça, completamente graça. Então não há nada em você. Por isso que nessa noite nós precisamos de cantar aquelas músicas mesmo. Graça, tão somente a graça. Segunda coisa que quero pensar com os irmãos para a gente poder ir para a ceia. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, verso 9, está aí. Mas e quando Paulo escreve isso aqui, eu lembro lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 31, né, os irmãos também são bem conhecedores do texto, que Paulo fala aos seus discípulos, né? E ele fala aqui para os discípulos que eles foram escolhidos, alguns foram escolhidos, ele diz, né? Alguns foram escolhidos de Deus, né? Não muitos deles, para que fossem sábios, né?
no padrão, aliás, não fossem sábios, mas não no padrão desse mundo, poderosos e de berço nobre. Foi Deus quem escolheu eles. A razão disso é que Deus havia determinado as coisas loucas, né, para envergonhar as sábias segundo o padrão desse mundo. Não sei se os irmãos lembram quando naquele dia, logo pela manhã, o pessoal vai num movimento, vê uma multidão, igualzinho brasileiro que não pode ver fila e entra, nem sabe por quê, né? E é um homem pregando. O nome do homem é Simão Pedro. E de repente o pessoal, depois de terminar todo aquele sermão do Pedro lá no livro de Atos, o pessoal diz assim: mas nós não conhecemos esse cara aí não era o pescador, né? Como que esse cara está com esse discurso todo, com essa sabedoria toda? Esse cara é um analfabeto. Depois, quando termina aquele discurso, o Pedro vai indo embora, as pessoas começam a andar atrás dele, dizendo: ei, moço, espera aí, e agora, depois do seu discurso, o que é que nós vamos fazer? E ele disse: creiam e sejam batizados. As coisas loucas desse mundo envergonham as sábias, segundo esse mundo, né? As coisas fracas, segundo esse mundo, né, envergonham os fracos em Deus. Segundo as coisas desse mundo, elas envergonham as fortes. Como que um camarada que não tem nada, saúde, o cara é um bruto, de repente pega um Covid e embarca em 2 tempos. De repente o cara todo pendengado, rapaz, parece que se ele pegar, ele vai. E Deus deixa. Deus envergonha as coisas fortes desse mundo. E nesse texto também ele disse que as coisas humildes e desprezadas rebaixam as que tinham em alta consideração. Quando eu lembro disso aqui, eu lembro de Pedro Valdo, aqueles pré-reformadores, né, que começam ali já pregando aos pobres, que parecem que não têm valor. É aquela ideia do rico e do Lázaro. É uma ideia de quem tem é que tem um acesso ao céu. É a ideia do João quando é questionado pelos que vêm lá. Ele envia os camaradas para Jesus para perguntar se Jesus era Jesus ou se ele tinha que esperar outro. E aí o pessoal vem de Jesus e diz assim: olha, o João Batista, Jesus mandou dizer que os cegos veem, coxos andam e que o evangelho é pregado aos pobres. E o João disse: então agora eu posso morrer, está tudo certo. As coisas humildes e desprezadas desse mundo, agora são elas que envergonham aquelas que parecem ser alguma coisa. Isso é o que? Graça. O poder de Deus acompanha a graça a qual ninguém é merecedor. Nem eu, nem você, nós não somos merecedores. Recebemos esse poder da graça, esse consolo da graça, essa vitória que vem através da graça, pela graça. Porque Jesus quis assim: Fernando, só ele pode fazer esse negócio, mas ninguém, não é? A finalidade é que se alguém vai se gloriar, diz Paulo, ele deve se gloriar no quê? No Senhor Jesus. Se alguém vai gloriar, glorie-se no Senhor, glorie-se em Jesus. Quando Pedro e João, eles entram no templo Formosa, e lá na entrada do templo Formosa tem um coxo, e esse coxo está pedindo dinheiro, pedindo esmola, e aí vem o Pedro e o João, e ele disse: olha, uma moeda aí, pessoal. E o Pedrão, né, no comum da vida cristã dele, ele disse: moço, não temos ouro nem
prata, mas o que nós temos, te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E o camarada, de um salto, glória a Deus, entra para o templo, uma gritaria, aleluia, e vai embora. E de repente o Pedro e o João estão rodeados de pessoas, e eles se dão conta disso, e ele vai olhar e dizer: o que foi? O que foi com vocês? E eles dizem: vocês fizeram um negócio aí. E o Pedro falou: o quê? O que o Pedro falou? Aqui é nós, parceiro, aqui é nós que manda no pedaço. Chegamos para ficar, vamos botar o trem para arrebentar. Inclusive eu não sou mais Pedro, sou apóstolo Pedro. Segura, para você é apóstolo, viu? Bispo, patriarca, né? Foi isso, não foi que o Pedrão falou? Hã? O que o Pedro falou? O Pedro diz assim: nós fizemos? Não, quem faz isso é Jesus, Jesus é que faz isso. Porque ele sabia que não era o homem, era a graça. Jesus continuava presente com Pedro, presente com João, presente com os apóstolos. É a graça contínua alcançando e andando com eles, fazendo toda a operação que precisa ser feito. Não há glória no homem, a glória é de Deus. Não há glória em homem nenhum, irmãos. Tem muita gente que qualquer coisinha se acha bom do que, meu irmão? A melhor coisa que o homem faz é pecar e destruir tudo. Só Deus pode nos ajudar e nos fazer mais que vencedores em nome de Jesus. É por graça. Então eu gosto do Pedrão quando ele diz aquilo: nós não, irmãos. Quando nós falamos que o que nós tínhamos nós damos, é porque o que nós temos é um relacionamento com o Senhor, e Ele pode, Jesus pode todas as coisas. É graça, né? Por isso o apóstolo Paulo rejeitou toda a ostentação, tanto em si quanto nos seus próprios inimigos, que diziam também ser alguma coisa. O Paulo disse que ele, depois de ser fariseu, de ter tudo o que ele tinha, de ser um aluno aos pés do Gamaliel, ele vai dizer: moço, eu refuto tudo isso a nada. Ser um aluno de Gamaliel, meus irmãos, era como nos nossos dias ter sido um aluno aos pés de John Stott, era ter sido um aluno aos pés de Russell Shedd, lá 2, 3, 4 anos aos pés desses homens. O que o Caio Fábio jogou fora, né? 2 anos aos pés de John Stott, quando John Stott era vivo, e agora John Stott já foi, não tem mais jeito. E o Paulo está dizendo: refuto isso tudo a nada. Se é cidadão romano, ele diz: refuto isso tudo a nada. A nada. Para não falar outra palavra aqui, que ele falou lá. A nada. Porque tudo isso eu rendo aos pés da cruz do meu Senhor Jesus, para de alguma forma viver completamente na graça e na dependência dele. Porque se alguma coisa está sendo feita por causa dele. E se em alguma coisa eu tenho que dar glória, dou glória no Senhor Jesus. Que Deus possa nos encontrar nessa noite e exercer graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar para Cristo e entender que toda honra e toda glória pertence a Ele, e que nós só precisamos nos aquietar, que mesmo diante de lutas e dificuldades que porventura você tem enfrentado, Jesus continua firme ao seu lado, e o poder da graça, de forma contínua, continua com você, te fazendo vencedor em nome de Jesus. Por isso o apóstolo vai dizer: pois Deus está dizendo, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque depois de tudo terminado, não há glória no homem, só há glória em Deus. Ele é que é o centro, né, do palco, Ele é que está no centro, todas as luzes estão voltadas para Ele, a história é por causa dEle.
E é para Ele que nós vamos voltar, e é para Ele que nós vamos cantar: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Não é luzes para os homens, luzes para quem acha que é alguma coisa ou fez alguma coisa, não. É luzes sobre o Senhor Jesus Cristo, aquele leão, o cordeiro assentado no trono, a Ele todas as coisas. Queria que você pudesse baixar a tua cabeça se você quiser assim. Não sei se você tem passado lutas, dificuldades aí também na sua casa, não é? Se tem, se você ainda não entendeu, os irmãos do louvor querendo vir, fica à vontade. Se você não entendeu ainda, meu irmão, o porquê da graça, e porque só a graça, eu queria desafiar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Tem lutas na sua vida, meu querido, que Deus não vai tirar, Ele não vai tirar. Ele vai exercer a graça sobre a sua vida, Ele vai te fortalecer e vai te fazer vencer, mas Ele não vai tirar esses espinhos. O Ministério do Louvor, fica à vontade. Não vai, não vai, porque Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida. Se o Senhor inclusive te der revelações como deu para esse homem, e se Ele achar que você vai se achar, Ele pode ainda trazer mais sofrimento sobre você para te manter. Olha que Deus maravilhoso.